Que bom tê-la aqui no canal. Eu sou a professora Juliana Nascimento e recebi 2 vezes o pedido de divisão com números decimais. Que são números decimais, Ju? Eu ainda não expliquei ainda os números decimais, mas são números que vou atribuir aqui para você para facilitar, que os números decimais são aqueles números que têm a vírgula. Vamos pensar em dinheiro. Vamos pensar, por exemplo, em medidas que tem a vírgula separando. Então, a minha altura eu tenho 1,76. Então, eu tenho 1,76 m. Então, quando eu vou fazer essa escrita numérica, eu ponho 1,76. Então, esse número com vírgula são os números decimais. Eu vou gravar uma aula mais detalhada, vou explicar para você o processo desses números decimais. Mas para atender o pedido e a dúvida de 2 alunos que me mandaram sobre a divisão com números decimais, eu vou fazer uma conta. Eu li a situação problema. Deixa eu só olhar o valor. Então, os dados estão aqui, eu coloquei, né? A situação é a seguinte: Isa trabalhou ao longo de 3 meses e ela recebeu, somando os 3 pagamentos, R$ 4.860. Então, a pergunta do problema é essa: quanto ela recebeu por mês? Por mês eu não tenho resultado. Eu sei que ao total de 3 meses, o saldo é de 4.860. Então, o que nós vamos primeiro fazer? Um algoritmo da divisão com um número decimal, que é representado aqui pelo vírgula 00. Então, vamos fazer ela aqui do lado. Por que eu estou dividindo por 3? Eu estou dividindo por 3 porque são 3 meses. Até quando você estiver fazendo leitura dos enunciados de uma situação problema, fique atento a essas informações. O valor total, o prazo, a pergunta, o que esse problema está querendo que você resolva. Então, fique atento a esses detalhes que estão no enunciado, tá? É importante que você faça a leitura e entenda o que é para fazer. A situação que eu recebi foi essa, que a Isa trabalha numa empresa ao longo de 3 meses, ela recebeu essa quantia e o problema, a pergunta é: quanto ela recebeu por mês? A cada um mês, qual é o valor que ela recebeu de pagamento? Então, é essa conta que nós vamos fazer. Então, eu peguei o valor total. Perceba que eu tirei o vírgula 00, eu não preciso colocar. Depois eu acrescento ele aqui no meu resultado, tá? Vamos realizar essa conta. Eu vou fazer o algoritmo convencional, ainda não vou fazer o método breve, porque tem muitos alunos com dúvida na divisão e é normal. A divisão é um nó mesmo, é uma das contas mais complicadas para alunos de 3º, 4º, 5º ano, até solidificar o processo. Então, eu vou fazer mais algumas aulas, eu estou atendendo aos pedidos que eu tenho, que eu recebo lá no meu Instagram. Depois, se quiser, pode me seguir lá, mandar sugestões, ou lá no TikTok. Então, a divisão ainda está sendo o assunto mais pedido e por isso que eu vou gravar essa aula ainda no método convencional longo. Em breve, a gente pula para o método breve, que vai facilitar, sim, o processo. Mas como aqui no canal, o importante é entender o processo, porque a matemática tem que ter significado. Eu não quero pular etapas, até porque o meu público principal é de fundamental, é de 1º ao 5º ano, então tem que estar tudo muito bem estruturado, tá bom? Eu começo a minha conta pelo número 4, a tabuada do 3, muito fácil, então eu não vou fazer do lado. Mas se fosse um número que você tivesse dificuldade, uma tabuada, sei lá, do 8, do 9, você poderia fazer ela aqui do cantinho no seu caderno, tá bom? Então, vamos fazer de cabeça. 3 vezes qual número que chega próximo ao 4? Não é o número 1? Porque uma vez o número 3 dá 3. Então, eu ponho 3 aqui, ó. Lembra desse processo? A gente tá fazendo primeiro o 4. 4 menos 3 dá 1.
Eu tenho que ir trabalhando com todos os algarismos da conta. E eu vou descendo um de cada vez, certo? Então, vou colocar o 8 aqui, ó. 18. Lá na tabuada do 3, qual número que eu multiplico no 3 que o resultado dá 18? Ou perto de 18. Eu sei que 3 vezes o 6 é 18. 6 mais 6 mais 6, certo? Então, dá 18, que é o meu número exato aqui. Lembra o seguinte, para você não se confundir. E se você entender isso, você nunca mais erra a divisão. O número que você põe aqui no quociente é o número que você multiplica pelo divisor, que no caso é o 3. Então, se eu colocar 6 aqui, é 6 vezes 3 e o resultado vem de cá, tá bom? (18 menos 18 é nada. Eu ainda tenho um número para descer, que é o 6. 6, lá na tabuada do 3, qual o número que eu multiplico por 3, que o resultado dá 6? O 2, porque 2 vezes o 3 é 6. Então, é o 2 que eu ponho no quociente. 6 menos 6. Eu ainda tenho um algarismo para descer, e esse algarismo é o ponto que grande parte dos alunos se confundem e erram. A conta é aqui. Acha que por ser um zero, ele acabou a conta. E não, gente, não acabou a conta. Eu coloco o zero aqui, ó. Lá na tabuada, qual o número que eu multiplico no 13 que o resultado dá zero? Tem um número? É zero. Todo número vezes zero não é zero? Então é zero. Que número que eu coloco aqui? Gente, olha aqui aonde a maioria dos alunos erra. E você não vai errar porque você está aqui no Didática da Matemática e você entende o processo. Você sabe que tem que fazer número por número e não pode deixar ninguém de fora. Então, 0 vezes 3 é 0. E 0 menos 0 dá o seu resultado, o seu quociente é 1.620. Olha como é fácil. Quanto que a Isa recebe por mês? A Isa recebe 1.620. No caderno, no livro, na sua apostila, você vai colocar uma resposta completa. A pergunta era: quanto a Isa recebe por mês? Então, você vai dizer: Isa recebe a quantia de R cifrão, porque trata-se de dinheiro, R$1.620. E você vai colocar o vírgula 00 na resposta no final. Gente, não é difícil a divisão. Eu já mostrei para vocês aonde que está o ponto que os alunos acabam errando. É quando tem um zero na conta. Então, você vai descer, você vai multiplicar. Todos eu multipliquei. Ó, esse eu multipliquei, o resultado tá aqui. O 6 eu multipliquei, o resultado tá aqui. O 2 eu multipliquei, o resultado tá aqui. E o 0 eu multipliquei, o resultado tá aqui. Basta você multiplicar todos. Quando você se sentir muito seguro, nós vamos para o método breve. Eu vou sim fazer, mas não no momento, não atualmente, porque a maioria do meu público tem pedido a divisão, e a divisão é um pouco desafiadora. Não vou falar difícil, é um pouco desafiadora, tá bom? Espero que essa aula tenha te ajudado. Se você gostou, já deixe seu like, porque isso ajuda muito o canal. Não se esqueça de se inscrever, porque quando eu postar uma aula, já vai aparecer para você uma notificação. E claro, compartilhe com seu amigo. A sua dúvida pode também ser a dúvida dele. Até a nossa próxima aula. Tchau!